amigo concurseiro, é um prazer estar aí com vocês, trazendo esse módulo, né, de questões comentadas. Na verdade, é um módulo bem específico, claro, da banca IBFC, né? E aí a gente vai trabalhar com questões, somente questões da IBFC, e é claro, a gente vai ver as suas características, o seu desenvolvimento técnico, né? Como eles elaboram as questões, o que essas questões são mais cobradas, quais os assuntos mais cobrados em cada tópico do direito constitucional, né? Por exemplo, poder constituinte, princípios fundamentais, direitos e garantias, organização do Estado, a parte de repartição de competências, organização dos poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, poder, processo legislativo também, das funções essenciais da justiça. Então a gente vai trabalhar com questões da IBFC, perfeito? Dessas questões da IBFC, a gente vai ver que a IBFC não trabalha com certo e errado, ela trabalha com questões de múltipla escolha. Muitas das vezes, da letra A, B, C e D até a letra D, ela exclui muitas das provas a letra E, perfeito? Isso daí não faz diferença nenhuma no mundo discurseiro, menos uma questão, na verdade, menos uma assertiva, meramente percentual de acerto, no caso de uma questão que você não saiba completamente sobre ela, né? Mas não faz diferença nenhuma, é até igual para todos, não faz diferença para você ou para outro, né? E aí a gente vai trabalhar com as questões da IBFC. Claro, cada questão, cada teoria, cada bloco de conhecimento com as questões elaboradas, a gente vai trazer muita teoria em cima, perfeito? Então por isso que, na verdade, esse bloco, mesmo tendo mais ou menos aí 50, 60 questões, a gente vai ver que é um módulo bem completo, né? Porque aqui com as questões a gente consegue trazer o que? A ideologia da banca, perfeito? Isso muitas das vezes como bancas como FCC, CESP, é muito bom você saber qual a doutrina dominante para aquela banca, né? Como é que ela cobra aquele posicionamento, e isso daí, claro, você utiliza, porque a banca provavelmente ela não vai se contradizer mais à frente do que ela vai cobrar, né? Ela não pode ficar, ó, isso daqui para isso é assim, depois para aquela questão, a mesma questão, já mudei a minha doutrina, salvo quando vier uma bibliografia, né? Ele pedir uma referência bibliográfica. Aí ele tem que cobrar exatamente o que aquela doutrina, aquele livro que ele está colocando. Fora isso, as bancas agora ultimamente não estão mais cobrando essas bibliografias todas, né? Então, por força disso, a gente tem que ter um conhecimento amplo e técnico no que a questão vai ser colocada, qual a doutrina dominante para aquela banca, perfeito? Beleza? Esse módulo, ele tem, a gente vai fazer, claro, sempre teoria, um pouco da teoria aplicada, e a gente logo em seguida vai colocar o que? Exercícios sobre a banca, perfeito? Beleza? Maravilha? Essa banca é uma banca relativamente nova, não tem tanta tradição em concursos públicos, né? Embora já colocado aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, temos aí Polícia Civil, oficial de cartório, temos a prova também da Polícia Civil de papiloscopista, foi produzida pela IBFC. A IBFC produziu provas para determinados tribunais regionais aí pelo Brasil, né? Mas ela não tem uma história tão antiga assim para concurso público, perfeito? Então por isso a gente não tem provas muito antigas assim da IBFC, mas a gente tem um acervo já relativamente bom, não muito extenso, não muito grande, nada muito caramba, que nem o CESP, que você vai encontrar aí 5.000 questões, não temos essa coisa toda, porém a gente já começa a ter algumas questõezinhas de 50 a 100 questões da IBFC, perfeito? Pelo menos no direito constitucional, especificamente nessas matérias que eu coloquei aqui, perfeito? Na verdade, a gente vai trabalhar aqui conceito, classificação, né? Poder constituinte, princípios fundamentais, direitos e garantias, que subdividem em direitos e deveres individuais e coletivos, remédios constitucionais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, né? Essa é a parte de direitos e garantias fundamentais. Aí, próximo bloco, a gente vai tratar de organização do Estado, né? Os entes federativos, a União, os Estados, DF, municípios, a repartição de competências, que é um tema bem interessante, é muito cobrado pela IBFC, ela cobra muito repartição de competências. E aí a gente tem depois o próximo bloco, que é a organização dos poderes, né? Aí na organização dos poderes começa lá o poder legislativo, vem o executivo, vem o judiciário, e aí depois das funções essenciais da justiça. É muito
é muito cobrado pela IBFC a parte de súmulas vinculantes. Não o tema súmulas vinculantes, mas é muito colocado em provas redações de súmulas vinculantes, né? Então a gente vai trabalhar também aqui com cada prova, cada questão, cada assunto que a gente for cometendo, né, falando aqui, a gente vai colocar um número de uma súmula vinculante, eu sempre vou tentar colocar uma súmula vinculante ali, né, para a gente dar uma leitura, e aí, claro, vai ter o exercício logo em cima. Perfeito? Beleza? Então vamos ver agora a parte da IBFC, com a primeira questão, na verdade, que eu coloquei como a questão de iniciar o procedimento. Ela trata essa questão sobre elementos constitucionais. O que significa elementos constitucionais? Na verdade, a Constituição ela é dividida em várias partes, né? A gente tem ali a parte que direitos e garantias, e aí a gente tem a parte de organização do Estado, mas também a Constituição tem as divisões mesmo, as divisões propriamente em, vamos dizer assim, em blocos constitucionais. O que significa? Por exemplo, a gente tem um primeiro bloco que é o preâmbulo da Constituição, depois a gente tem do artigo 1º até o 250, que é a parte o corpo permanente, né? Tá ali as disposições constitucionais permanentes, e tem um outro corpo, que é o artigo 1º até o artigo 100, que é o corpo transitório, né? Que é o famoso ato das disposições constitucionais transitórias, que aí vai do artigo 1º até o artigo 100, né? Ah, eu tenho que ler a Constituição toda? Não faça essa merda, né? Você, na verdade, você não tem que ler a Constituição. É claro que determinados artigos constitucionais exigem, claro, uma leitura muito forte, né? Você tem que dar uma leitura muito, de certa forma, assim, sempre estar lendo, né? Sempre estar revigorando ali o seu entendimento na lei, porque as questões, às vezes, elas cobram a literalidade do que está escrito. O artigo 5º, por exemplo, o artigo 7º, né, que trata dos direitos sociais. Então, claro, você tem que saber muito. E o artigo 21, 22, 23, 24, que trata de repartição de competências, é meramente leitura ali, né? Mas, claro, você tem que entender a mecânica toda que tem naqueles artigos. E aí, claro, você tem que analisar, quando faz uma leitura, tudo, você não tem que ler toda a parte constitucional. Não dá. Ninguém grava, eu não gravei, ninguém vai gravar toda a Constituição. Mas você saber exatamente o que cada bloco desse representa na figura constitucional. Isso daí é separado pela doutrina como chamados de elementos constitucionais. E aqui eu vou colocar os primeiros elementos constitucionais, que a gente tem aqui da figura, primeira classe de elementos, são os elementos orgânicos. O que significa dizer que são elementos orgânicos? Quando a gente fala, poxa, isso é orgânico, na verdade está ligado ao interior, né? Então quando eu falo, poxa, a gente está vendo aqui elementos orgânicos. O que contém nesses elementos orgânicos? Contém normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Então quando a gente observa a parte orgânica na nossa Constituição, a gente tem de forma clássica o capítulo de organização do Estado. Se a gente reparar, esse é o título 3, né? O título 3 da Constituição Federal, que aí tem o capítulo 1, que trata da organização político-administrativa, e também da organização dos poderes, né? Essa é a parte orgânica. A gente observa que essa parte orgânica não está analisando um indivíduo, está analisando o próprio Estado, né? Está analisando, na verdade, a máquina pública, né? Aqui tem a organização do Estado, a gente tem a parte dos entes federativos, cada capítulo para cada ente federativo, a União, como é que é a parte orgânica da União, quais são os poderes que tem dentro da União, né? Dos Estados, quais são os poderes que tem dentro do Estado, como é que é a parte eleitoral do Estado, como é que temos a definição de todo o processo de autonomia dos Estados, dos municípios, criação de territórios, também a parte da administração pública, tratando dos servidores públicos, né? Isso é a organização do Estado, isso é a parte orgânica. É o Estado vendo o que tem dentro dele, né? Estamos vendo a máquina pública ali. E organização dos poderes, suas funções típicas, atípicas, né? As atribuições de cada poder e a sua figura na parte democrática, perfeito? Então a gente tem os elementos orgânicos. E tem muito na Constituição? Tem um título 3, tem um título 4 da Organização dos Poderes, né? Elementos, outro elemento, classificação de elementos,
temos os elementos limitativos. O que significa dizer? Já os elementos limitativos, ele é bem diferente dos elementos orgânicos. Nos elementos limitativos, que se manifestam nas normas que se consagram o elenco, né, consagram o elenco dos direitos e garantias fundamentais do título 2 da Constituição, que trata, né, dos direitos e garantias fundamentais. Observa, os elementos limitativos, ele não está analisando a parte orgânica do Estado. Ele está olhando a parte, o Estado se relacionando com os indivíduos, ou até mesmo os indivíduos se relacionando entre si. Então, na parte de elementos limitativos, nós temos aqui nos direitos e garantias fundamentais que criam o quê? Limitações mesmo. O seu direito vai até onde começa o quê? O do próximo. Então, nesse caso, na relação de elementos limitativos, trata exatamente do título Direitos e Garantias Fundamentais. Só que a gente tem que ter aqui um ressalvo grande, né? Importantíssimo, que a gente tem que excluir, de certa forma, os direitos sociais, né? Por quê? O Estado, ele pode tomar tua propriedade? Opa! O Estado pode tomar minha propriedade? Pode! Mas o que tu vai falar no direito? Em regra, não. Salvo no caso da desapropriação, né? Então, opa! Então, criou limitação para o Estado. O Estado, você pode me prender? Em regra, não. Salvo no caso de flagrante delito ou ordem judicial, né? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, você vê nesses elementos limitativos, eles criam limitações para quem? Para o Estado. Perfeito? Então, não pode, é vedado na nossa Constituição a prisão civil por dívida. Opa, Estado, criou limitação para você. Você não pode prender assim, a torto, a Deus dará, né? Você só pode prender nos casos expressos na Constituição Federal. Então a Constituição fala, pode ser por obrigação, por depositar infiel ou por prestar alimentos, né? No caso de inadimplemento inexcusável de pensão alimentícia. Então, Estado, você só pode prender nessas duas formas. A Constituição Federal consagra aquilo. Só que a gente tem a aplicação da súmula 21, que fala que não cabe prisão civil do depositário infiel, seja qual for a modalidade de depósito. Então já criou outra proibição de, nem depositário infiel, mesmo a Constituição falando, não aplica para prisão civil. Então, Estado, você só pode me prender na esfera civil por pensão alimentícia. Então, criou o quê? Limitações ao Estado. Perfeito? Maravilha. A gente tem também os elementos socio-ideológicos. O que significa isso? Consubstanciados nas normas que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o Estado social intervencionista, como as do capítulo 2, que trata de direitos sociais, né? Compromissos do Estado com as pessoas, né? Aplicação de um salário mínimo justo para atender as necessidades vitais básicas para você e sua família, como moradia, alimentação, lazer, higiene, educação, previdência, transporte, saúde, vestuário, né? Então, opa, caramba, isso tudo isso é dever do Estado, tanto na ordem individual, porque o salário mínimo é individual, né? E para ter valores do Estado, o que é? Social, que temos lá na ordem social. Meio ambiente, ciência e tecnologia, comunicação, né? Isso é o Estado social intervencionista, porque ele vai ter que intervir nessas relações, mesmo sendo relações privadas, né? Mesmo tendo relações privadas, por exemplo, os direitos sociais são muitos deles são ramos ligados ao direito do trabalho, que é um ramo do direito privado. Mas o Estado vai ter que intervir para dar condições mínimas de compromissos de forma individual. Então, como o capítulo 2, Direitos Sociais, o título 7, que trata da ordem econômica e financeira, e o título 8, que trata da ordem social, são elementos socio-ideológicos. Perfeito? Maravilha? Tranquilo, então. Continuando, a última forma agora, que a gente vai ver, e a gente tem que entender bem essa daqui que eu deixei mais para o final, porque aqui com isso a gente tem assim uma força de interpretação melhor a partir dos elementos. Letra D. Elementos formais de aplicabilidade.
Quando a gente fala que são elementos formais, significa dizer, primeira característica, diferente dos formais, a gente tem os materiais. Mas vamos entender. Na verdade, quando falamos de elementos formais, é que eles têm, na verdade, uma natureza jurídica própria, né? Eles têm uma regra jurídica específica. E a de aplicabilidade, de aplicação do direito, né? Então, ó, que são os que acham consubstanciados nas normas que estabelecem regras de aplicação das normas constitucionais. Assim, o preâmbulo, o dispositivo que contém as cláusulas de promulgação, as disposições constitucionais transitórias e o artigo 1º e o artigo 5º, que determina que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação que imediata. Mas só que a gente vai observar o seguinte, a aplicação das normas constitucionais. Assim, o preâmbulo, ele é formal de aplicabilidade? Ele tem natureza formal? Não tem. Na verdade, aqui, o preâmbulo, ele está, de certa forma, o que é? Excluído. Porque, na verdade, a característica do preâmbulo, ele, na verdade, ele não tem uma aplicabilidade formal, né? Então, o que tem aplicabilidade formal aqui, acho que tem natureza jurídica, é os dispositivos e as disposições constitucionais, o que? Transitórias. Perfeito? Maravilha? Beleza, então? Por que isso? Porque esses elementos formais de aplicabilidade, eles têm que observar o preâmbulo, como diz o STF, o preâmbulo, ele não se situa no direito jurídico. Ele não tem natureza jurídica. O preâmbulo, ele tem uma natureza o que é? Política, né? Já o corpo permanente e o corpo transitório, ele sim tem natureza o que? Jurídica. Perfeito? Maravilha? Então vamos observar aqui a primeira questão da IBFC, que traz os elementos formais de aplicabilidade. E aqui a gente tem a primeira questão, questão 1 da IBFC 2014, CEPLAG, de Minas Gerais, gestor de transporte, obras, direito. Considerando as categorias de elementos que definem o conteúdo das constituições, pode-se afirmar que as disposições constitucionais transitórias são elementos de, primeiro, limitativos. Lembra? Agora vamos lá. Limitativos. Você lembra do quê? Dos direitos e garantias. Foi? Lembrou? Socioideológicos. Aí você lembra do quê? Dos direitos sociais. Compromisso do Estado, que tem um dever o quê? De aplicação, né, de compromisso ideológico tanto com seus indivíduos, tanto com a sua comunidade, o seu meio social, né? Então tá lá nos direitos sociais, ordem social, né? Parte orgânica, o Estado olhando para dentro dele. Organização do Estado. E organização também dos poderes, né? Lembra? Então temos organização do Estado e organização dos poderes. Por fim, formais, elementos formais de aplicabilidade. Disposições constitucionais transitórias é formal de aplicabilidade? Tem natureza o quê? Jurídica. Resposta é letra D de dado. Beleza? Maravilha? Viu como é que é tranquilo, bem fácil de você entender, né? Vamos para a próxima. Aqui, vamos falar agora sobre uma coisa muito interessante que a IBFC ela gosta de trabalhar em cima do candidato, que é a famosa rigidez constitucional.
né? Quando a gente fala em rigidez constitucional, a gente tem que analisar o famoso processo de emenda constitucional, a classificação quanto à mutabilidade. E as emendas constitucionais sofrem controle de constitucionalidade? Eu posso fazer isso como o quê? Como uma pergunta, né? Primeira coisa, o processo de emenda constitucional. Se a gente analisar, a gente vai lá no artigo 60 da Constituição, que trata do nosso processo legislativo, né? Quando a gente analisa o nosso processo legislativo, a gente observa exatamente o processo de emenda constitucional. Quando a gente pega o alto da pirâmide aqui, eu acabei não fazendo uma pirâmidezinha não, poderia ter feito aqui no PowerPoint. A gente vê que no topo da pirâmide está a nossa Constituição Federal, né? Quando a gente fala que no topo da pirâmide está a nossa Constituição Federal, o que entende-se como Constituição Federal aqui no topo da pirâmide? A gente entende tanto as normas originárias, né? As normas do poder constituinte derivado, que são as emendas constitucionais, e também os tratados que versam sobre direitos humanos. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º, eu acho, né? Então, os tratados que versarem sobre direitos humanos e forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional por 3/5 dos votos em 2 turnos de votação, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, a Constituição pegou esse tratado que versa sobre direitos humanos, que tiver o mesmo procedimento que as emendas constitucionais, eles terão o mesmo valor hierárquico, né? O mesmo peso constitucional. Perfeito? Então, o processo de emenda constitucional, a gente faz o quê? É o famoso 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Então, foi na Câmara, 3/5, depois 3/5, foi para o Senado, 3/5, depois 3/5. Note que o processo de emenda constitucional, ele exige um quórum mais completo do que um projeto de lei, por força da sua famosa rigidez constitucional. Tanto é que a Constituição Federal, o nosso sol jurídico, né, o seu parâmetro de embasamento para os demais dispositivos legais, né, a Constituição Federal serve como base para os demais dispositivos legais, as leis, né, todas as regulamentações. Então aqui, como está no topo da pirâmide, ele exige exatamente um processo mais rígido do que as demais leis. Por isso que a nossa Constituição, a classificação quanto à mutabilidade, a sua mudança, a sua modificação, né, ligada à sua modificação, ela é chamada de Constituição rígida. Perfeito? Por que rígida? Porque o processo legislativo para a modificação da Constituição por meio da emenda constitucional, ele exige uma maior dificuldade do que as demais o quê? Leis. Então, por isso que a nossa Constituição, ela não é uma Constituição tão flexível. Ela não é isso. Ela é rígida, né? Porque o nosso processo legislativo é muito mais dificultoso para uma emenda do que para as demais o quê? Para as demais leis. Perfeito? Maravilha? Continuando no comentário aqui. A gente vai ver que tem uma parte da doutrina que fala que a nossa Constituição também pode ser o quê? Super rígida, né? Muito cabeçado pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, um doutrinador muito forte. Algumas bancas elas colocam. Quando é banca de certo e errado, eu falo que se cobrar as duas, estão certas. Só que quando é uma banca de A, B, C, D, não pode ser cobrado o quê? As duas. Não pode ser cobrado as duas. Então, ou ele cobra um, ou ele cobra outro na questão. Perfeito? Ele não pode utilizar duas doutrinas e misturar na hora da prova. Aí tá errado, né? Perfeito? E aí a pergunta aqui, as emendas constitucionais sofrem controle de constitucionalidade? Note que as emendas constitucionais elas têm o mesmo peso que o texto original. Só que o processo
de 3/5 em cada casa tem que ser respeitado. E as limitações materiais em relação ao conteúdo, determinados conteúdos não podem sofrer emenda. Porque se esses conteúdos sofrerem emenda e a Constituição proibindo, então as emendas constitucionais, elas sofrem sim controle de constitucionalidade em 2 momentos. Um em relação ao seu processo de criação, né? Outro é em relação ao seu conteúdo, em relação à sua matéria. E aí a gente vai tratar das cláusulas pétreas. Beleza? Maravilha? Fechamos aqui esse bloco. No próximo bloco eu coloco exatamente a questão. Beleza? Um forte abraço aí e nos vemos no próximo bloco.